Olá, como estão? Espero que bem. Vamos falar aqui sobre quadrinhos do Mandrake, cara. Pegando um gancho, recentemente aqui eu falei sobre o Popeye em uma edição da Pixel. E essas duas publicações que eu possuo aqui são da Pixel. A Pixel vinha, né, nesse embalo de publicar gibis clássicos, ditos clássicos, né? Fantasma, Mandrake, Recruta Zero, o próprio Popeye, como eu mostrei por aqui, e tantos outros títulos, né? Salvo engano, saíram 3 publicações como essas aqui, 2013, 14 e 15, e no ano 2015 a Pixel fez algo que ela costumava fazer muito, que era republicar o material passado junto com o material novo, só que em capa dura. Então essas brochuras aqui aparentemente saíram em capa dura, só que eu nunca vi as edições em capa dura. Eu ia às bancas, vi essas edições aqui, comprei, vi a terceira, mas acabei não comprando. Foi um lapso, deveria ter comprado, porque esses gibis, cara, são muito bons. Mandrake é um gibi interessantíssimo. Aqui eu tenho uma edição que reúne várias histórias. O Mundo do Espelho, que é a história principal, mas não é a minha preferida, e outras histórias. E aqui a gente tem o Mandrake contra o Barão Kord, seu arqui-inimigo, na história A Ilha dos Mortos-Vivos. Isso aqui é bem interessante, porque o Mandrake ele saía em tirinhas, né? Havia distribuição por um syndicate específico, eu acredito que seja o King Features Syndicate. Então fazia essa distribuição de tirinhas do Mandrake. E as pessoas iam colecionando as histórias, acompanhando diariamente aquelas tiras. Era uma coisa realmente que exigia muita paciência do leitor. E aqui, cara, foi tudo publicado também em tiras, ou seja, as pessoas passaram um tempão, olha só, acompanhando esta história aqui até fechar este arco. Seria, salvo engano, a maior história do Mandrake, então concebida e publicada, escrita por seu criador, o Lee Falk, com o artista Phil Davis. Mas eu não vou falar agora sobre A Ilha dos Mortos-Vivos, vou fixar mais nessa aqui. O que é mais interessante são várias histórias. O Mandrake ele é bem curioso, antes de falar sobre as histórias aqui, porque o Mandrake é um cidadão normal que quando criança foi enviado para um local no Tibete por seu pai junto com seu irmão para se tornar um mágico. Não mágico no sentido que a gente conhece por aqui, né? Um ilusionista, uma pessoa que faz truques. Um mágico no sentido amplo da palavra mágica. A mágica também é sinônimo de magia. Então ele não faz apenas truques, ele também conhece um pouco de ocultismo e até mesmo no âmbito dos truques, seus truques vão além do mero truque. Então ele é um cidadão normal com talentos especiais. O Mandrake ele não lança o feitiço, por exemplo, para fazer alguém voar. Ele hipnotiza, o foco dele é a hipnose. Ele lança algo ali, um efeito hipnótico no cidadão, para que ele acredite que está levitando. Então ele pensa que está voando em razão disso, mas ele permanece no chão. Ele percebe uma figura gigante e monstruosa atrás dele. É tudo fruto de sua imaginação. Aqui mesmo há uma história onde o bandido vai subir nas escadas, a escada fica lisa e ele escorrega. Tudo isso é força da mente. Não foi que o Mandrake conseguiu realmente acabar com os degraus daquela escada. Então, o Mandrake é muito interessante, cara. É um personagem realmente um herói muito interessante. Sua concepção é muito confusa, porque quando o Lee Falk criou o Mandrake, já existia um mágico chamado Leon Mandrake. O nome original dele é Leon Mandrágora, salvo engano, mas ele já adotava o nome de Mandrake. Ele usava uma cartola, tinha essa expressão aqui, esse olhar meio blasé, o cabelinho engomado, esse bigode, usava capa. Ele era basicamente um Mandrake. E se diz que o Phil Davis, o artista por trás da cocriação, que trabalhava com o Lee Falk, se inspirou muito no Leon Mandrake, e que o próprio Lee Falk conhecia a história desse Mandrake, algo sobre esse Mandrake, e daí pegou o nome Mandrake. Só que eles não se desentenderam. Aparentemente, isso também é envolto em muitas discussões.
tanto o mágico real Mandrake quanto o Lifalk, eles chegaram a um entendimento mais ou menos da seguinte forma: vamos tirar benefícios mútuos dessa história toda. Eu estou me dando muito bem como o mágico Mandrake que teria inspirado aqui os quadrinhos, e você está vendendo muita tira de quadrinho, as pessoas estão querendo adaptar sua criação para a TV, para o cinema. Então a gente se entende, nunca houve briga, nunca houve judicialização, os caras se entenderam muito bem. O Mandrake, ele habitava o mundo mais simples, né? Então quando a gente lê Mandrake, a gente tem que fazer isso com a visão de alguém daquela época. Mas mesmo assim, são histórias bacanas, perspicazes, empolgantes, que nos deleitam, cara. Não é bem uma história que vai nos mandar para um tempo mais simples. Não é apenas isso. É um pouco disso, mas que são inteligentes até para os dias de hoje. São perspicazes até para os dias de hoje. Tem muita coisa aqui curiosa que a gente encontra até no universo tradicional dos super-heróis, como aqui em O Mundo do Espelho, onde ele vai enfrentar uma versão como se fosse a versão bizarra dele, onde tudo é invertido nesse mundo do espelho. É uma história bem engraçada, cara. E ele enfrenta o Ecardman, que seria o Mandrake, né? Ao contrário, todo mundo tem nomes ao contrário. Então tem a sua noiva, a Narda, o Lothar, o seu ajudante, esse cara grandão aqui, e tudo é ao contrário. É engraçado quando a Narda vai para esse mundo do espelho, porque a primeira coisa que ela presencia é um assalto, e quem está praticando este assalto é um policial. Olha só, ela vê um policial, ela vai pedir ajuda, né? Só que quando ela se aproxima do policial, ele pega e diz: querendo ajuda em mais sequestros, é só me chamar. Então ele pega, coloca uma bandana na cara e diz: um momento que tem um servicinho ali que me espera. Aí vai roubar o cidadão que está passando por aqui. Cara, é realmente bem curioso. Depois ele entra no carro com a Narda, a versão maquiavélica, né, a versão bizarra do Mandrake, e eles veem uma velhinha atravessando a rua. Vem a velhinha atravessando a rua. Então o Mandrake diz: opa, uma velhinha, eu tenho que matar aquela velhinha, porque eu não matei nenhuma velhinha hoje atropelada. Aí quem aparece para salvar a velhinha? Os delinquentes juvenis. Tá aqui. Os delinquentes juvenis são pessoas que só fazem boas ações. Então eles salvam a velhinha, mas a velhinha diz que tem nojo deles, porque vocês só fazem coisas boas. Aí começa a meter o cacete, cara, nos delinquentes juvenis. É uma historinha bem bacana. Houve uma continuação dessa história aqui, mas não está nesse volume. Logo após, a gente passa para essa história, o Colégio de Magia, onde o Mandrake vai nos falar um pouco sobre o seu passado numa escola de magia no Tibete. Ele utiliza um globo, tá aqui, para manter contato com seu antigo mestre. Ele não sabe explicar a origem desse globo, talvez seja até extraterrestre, e durante esse processo ele descobre que a escola de magia está sendo atacada. Ela se situa no Tibete e ela está sendo atacada por militares que usam estrelinha vermelha no boné, ou seja, membros, né, do Partido Comunista ou Popular ou Revolucionário Chinês, seja lá como se chama. Aqui ele não quis denominar essas pessoas, mas seria mais ou menos um governo tirano, revolucionário, que invadiu o Tibete para destruir a escola de magia. Tá aqui, por exemplo, as figurinhas, olha só. O uniforme desses militares. É uma história muito interessante porque ela nos leva para uma possível origem, uma centelha de inteligência que nos foi trazida por alienígenas. Ele não esclarece muito isso, mas é o que dá para entender. Depois a gente vai para uma história com o chefe Bradley, esse carinha aqui. São poucas pessoas que há no núcleo, nos núcleos do Mandrake. Sua noiva, seu ajudante, o chefe Bradley. Aqui o chefe Bradley é falsamente acusado de tráfico de drogas, querem manchar sua reputação, e a de seu filho,
que está sendo seminarista, para ser sacerdote. Então alguém que ele prendeu é solto, tenta incriminá-lo com cocaína na mala do carro. Só que o Mandrake consegue uma confissão, extrai uma confissão, resolver tudo de uma forma bem até perspicaz, por meio de disfarce, já que sua magia não serviu para nada aqui. Então ele se disfarça para conseguir uma confissão, atiçando a vaidade do criminoso, cara. É bem interessante. Olha aqui o Mandrake disfarçado, cara, de bandidão, tá vendo? Colocou até um tapa-olho para simular um olho vazado. Sua magia aqui não teve solução. E a gente conclui esse livro com uma história maravilhosa, cara. Melhor história que tem aqui. O Contrabandista. Em O Contrabandista, Mandrake não faz nada. Mandrake senta em uma mesinha enquanto está comendo com um colega seu, jantando, um colega que trabalha na alfândega. E esse colega vai contar a história do rei dos contrabandistas. Um senhor que realmente era muito inteligente para contrabando, só que pirou desde que sua grande e última empreitada acabou dando errado. Isso de uma forma realmente bem interessante. Tem a ver com pombos correios para despachar diamantes. Seria seu último grande golpe perfeito, só que os pombos, em razão de um incêndio, não chegaram ao destino. E aquele velhinho fica ainda hoje procurando esses pombos pela cidade para ver se encontra os seus diamantes. E ele está assim, nesse momento, numa praça, procurando, olha aqui, atraindo pombos, procurando diamantes, e o Mandrake conversando com seu colega, aqui em uma mesa de um restaurante, enquanto escuta toda a história do rei dos contrabandistas, cara. Enfim, achei interessante compartilhar isso aqui. Salvo engano, depois que a Pixel publicou o material do Mandrake, apenas a Mitos publicou alguma coisa do Mandrake, e mesmo assim não foi do Lifal, que foi uma história com arte, e acredito que o roteiro também do criador do Tex. E a gente não viu mais muita coisa do Mandrake por aqui. Então achei interessante, eu via naquele embalo do Popeye, né? Por que não mostrar também mais coisas aqui da Pixel, Mandrake pela Pixel? Se vocês encontrarem essa edição aqui, eu posso falar sobre essa posteriormente em outro vídeo. E também uma terceira, salvo engano a capa é verde, são 3 edições. Comprem porque, cara, isso aqui é muito divertido. Isso aqui é muito divertido, não apenas, repito, para a gente se enxergar naquela época onde tudo era mais simples, não. Isso aqui é divertido, interessante, até para os dias atuais, cara. Realmente são, principalmente essas historinhas curtas, seriadas, inteiras, são obras-primas, cara. São pequenas, grandes obras-primas. Bem, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.